Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje sou eu quem estou aqui no Respondendo Perguntas do Mile High Brasil, que toda semana nós, aqui do Mile High Brasil, nós respondemos as perguntas feitas pelos nossos membros lá na nossa comunidade do YouTube. Lembrando, né, esse conteúdo aqui ele é aberto ao público, mas somente os membros podem fazer as perguntas. Então, se você tem interesse em se juntar à comunidade do Mile High Brasil, dá uma olhada lá no YouTube, né, no nosso canal do YouTube. Nós temos 3 planos de membros, cada um desses planos com seus conteúdos e seus brindes, né? Plano Demarius Thomas, Peyton Manning e John Elway. Se você puder, dá uma força pra gente, que contribui bastante pra gente continuar trazendo aqui um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos, completamente em português, para vocês. E se por acaso você não puder, ou se você não quiser ser membro, pelo menos aí, inscreva-se aí no nosso canal, deixa aí um comentário pra gente, deixa aquele like, porque ajuda e fortalece bastante aqui o nosso trabalho. Tá bom, galera? Então vamos lá com o Respondendo Perguntas da Semana, né? Então vamos começar aqui, né? A primeira pergunta é do nosso querido Marchiori, né? Quem está sendo o cabeça de bagre esse ano dos Broncos, né? O cabeça de bagre ou bagre, né, eu acho que não tem nenhum bagre, ou pelo menos ninguém que eu possa dizer, assim, como esse cara é um bagre, ele é um cabeça de bagre, né. Existem alguns candidatos, né, do ponto de vista técnico, eu acho que a maior decepção até agora, pelo menos para mim, pessoalmente, chama-se Greg Dulcich. Cara, ele não bloqueia absolutamente nada, dropa passes, não contribui, corre rotas, em terceira descida, antes da linha de first down, não quebra tackles. Eu realmente acho que ele é um dos caras que mais decepciona do ponto de vista técnico, né, aí no Denver Broncos em geral. Essa pelo menos é a minha opinião, mas eu ainda não diria que ele é um bagre, ele está a caminho de, mas eu ainda acredito que se as demais peças também ao redor começarem a jogar melhor, ele também pode melhorar, né. A verdade é assim, que quando tudo tá ruim, as coisas só pioram, né, cara. Todo os erros individuais, eles acabam se sobressaindo mais ainda. Então, é uma situação complicada esse ataque do Denver Broncos no momento. Outro jogador que me decepciona, mas não é do ponto de vista técnico, não é exatamente um bagre, mas do ponto de vista de esforço, é o senhor Courtland Sutton, né. Eu acho que ele poderia se esforçar um pouco a mais. Você vê ele de costas para jogar em alguns scramble drills, correndo rotas preguiçosas, enfim. Eh, não tem me agradado nesse começo de ano. Vamos lá para a segunda pergunta, que é do nosso querido Danilo, né? Fala galera, sobre o episódio do Sean Payton esporrar o PJ Locke na sideline, acredita que o lance era para tanto ou devido à frustração da partida, o Sean Payton preferiu descontar em alguém? Primeiro que esse tipo de discussão na sideline, né, a gente nunca sabe realmente o que está acontecendo, se o PJ Locke ele estava de fato de cabeça quente, às vezes o Sean Payton estava tentando, sei lá, dar uma motivada no cara, dar uma gritada: "Vamos lá, vamos embora, esquece isso e bola pra frente", ou então estava de fato dando um esporro no cara, a gente não sabe, né. O fato é que vamos assumir que foi um esporro, tá, assumindo que foi. Eu acho que seria um pouco de exagero, né, do Sean Payton, né. Até porque a defesa fez um trabalho bastante decente durante toda a partida, né, e essa questão de faltas por agressividade, como a gente não tem uma defesa estelar, né, a gente é notável que falta material humano em diversas posições, sendo que safety, né, da qual faz parte, né, e o corpo de safety faz parte, nosso querido PJ Locke, para mim é uma das mais fracas no momento, junto com o inside linebacker. Mas mesmo assim, a questão da agressividade é a identidade dessa defesa e é com essa agressividade que a defesa tem se sobressaído. E por mais que isso vá resultar em faltas e, como eu já disse, né, faltando qualidade técnica, isso vai acontecer, essa agressividade é a identidade da defesa. Eu acho que se tirar isso dos caras é pior ainda, a gente não vai conseguir produzir nada defensivamente, aí
né, o caldo desanda, né, o caldo azeda, porque o ataque também não está funcionando. Então, eu acho que se for de fato um esporro, é um baita exagero do Sean Payton, ele deveria repensar isso, porque sim, precisa de mais cabeça, mas ao mesmo tempo essa agressividade é o que tem nos mantido vivos nas partidas até o momento. E aí, nosso querido Rocha, né, até quando o Sean Payton vai ser imune a críticas? Olha, Rocha, aqui no Mile High Brasil, pelo menos há 2 semanas, ele já perdeu essa imunidade, né. A gente que tem criticado ele constantemente aqui nas nossas lives, principalmente porque ele tem colocado a peça que mais importa desenvolver esse ano, que é o nosso quarterback, o Bo Nix, em situações ele tá colocando a fogueira o cara, né. Passando aí quase 40 ou mais de 40 vezes numa partida para um calouro nunca é boa coisa, né. Então, ao invés de apostar em volume de corrida, mesmo que a corrida também esteja mal, ele tem, né, optado por jogar o nosso QB no fogo. E não é só aqui no Mile High Brasil, né, já até na mídia, né, não só a imprensa, né, mas youtubers e influencers nos Estados Unidos também já começam a criticar ele, sendo as críticas mais pesadas vindo do Tim Jenkins, né, que é um ex-quarterback da NFL, que tem um canal que analisa, né, o desempenho de QBs semanalmente, né, no YouTube, e ele teceu críticas bem pesadas, dizendo, abre aspas, né, nós estamos em terceira descida para começar a partida e estamos rodando conceitos que são absolutamente um lixo, fecha aspas. E abre aspas de novo, esse é o pior primeiro tempo de play calling que eu me recordo nos últimos tempos, incluindo das eras Pat Shurmur e Nathaniel Hackett. Fecha aspas. Então, as críticas estão pesadas e o Sean Payton não está imune a elas, não. Eu acho que aos poucos, né, essa couraça dele de ser blindado contra as críticas está caindo e já faz algum tempo, né? Também o ano passado ele já sofreu algumas críticas. Seguindo aqui, né, de novo o nosso querido Danilo, né, que fez uma segunda pergunta, né? O Sean Payton parece ter dificuldade em adaptar ou adequar a estratégia de jogo pós-intervalo. Vi isso no ano passado também, parece ser uma péssima característica dele. Eu acredito que essa deficiência tem sido uma das principais razões da falta de sucesso do time. Poderia comentar, se fizer sentido, claro. Eu acho que faz sentido, eu não acho que é só falta de ajuste, eu acho que, quando as coisas não funcionam desde o começo, né, é muito mais do que falta de ajustar no intervalo, é falta de um plano de jogo adequado e principalmente falta de execução polida, né, que é o que o Denver Broncos não tem. Em todos os casos, né, a gente viu muito isso no ano passado, de que às vezes começa bem, vai decaindo ao longo do primeiro tempo, e isso não retoma no segundo tempo. Ele inclusive com o Russell Wilson tentou fazer algumas jogadas scriptadas no começo do segundo quarto no segundo período, perdão, do segundo tempo, e acabou não funcionando também. Então, de fato, o Danilo, ele não tem conseguido fazer mudanças que tragam o time de volta à vida ou sustentem uma situação que começou bem. Eu não me lembro disso acontecer em New Orleans. Para mim é novidade isso nos Broncos. Eu não acho que seja exatamente falta de capacidade dele em fazer ajustes, mas eu acho que no momento é uma falta de capacidade dele em elevar o nível dos Broncos para pelo menos um nível de execução aceitável. O problema é muito mais do que chamar jogadas, isso também faz parte, mas tudo isso decorre de má execução. E aí ele tenta trocar o plano, tenta fazer outras coisas e acaba aí colocando o time mais na fogueira ainda. A gente viu aí, né, que como o jogo corrido não funcionou, ele optou por passar mais a bola com um QB calouro jogando mal. Então, a conferir, né? Não digo que seja ainda que ele é incapaz de fazer isso, mas de fato ele tem falhado nisso desde que chegou aos Broncos. E aí nós temos nosso querido Esdras, né? Nosso ataque não é bom em nada. Mas o que seria a prioridade melhorar, né? O que eu acho
é o seguinte, né, no caso do ataque, eu acho que o mais importante seria primeiro fazer o jogo corrido entrar, né. Por quê? Porque no momento nós temos um problema no nosso ataque aéreo que é uma combinação de fatores. Primeiro, QB calouro jogando mal. Não é exatamente algo inesperado, né, mas, também é algo que não vai ser corrigido facilmente. Então o que a gente além disso, né, perdão, eh, o nosso corpo de recebedores está jogando muito mal. Nós não temos qualidade, assim, provada na posição de wide receiver, tem muito potencial. Aquele que deveria ser, né, o provado, que é o Courtland Sutton, também está mal, então também, assim, o QB está mal, grupo de wide receivers mal, o grupo de tight ends absolutamente inoperante, não conseguimos produzir com os tight ends pelo ar, eles também não estão bloqueando nada em proteção ao passe ou mesmo para corrida. Então a gente tem um combo de coisas aí no nosso ataque aéreo que me parece que demora muito mais para resolver. Por outro lado, nós temos um grupo de running backs bom e uma linha ofensiva mais experiente e que foi investido grana nela. Então eu acho que corrigir a parte terrestre me parece a solução mais, eu não sei se é a mais simples, eu acho que é a mais simples e a mais rápida no momento, porque isso também tira um pouco do peso do Bo Nix e permite que ele, né, o nosso jogo aéreo dele com os nossos recebedores possa ir aos poucos ir melhorando. Então a primeira coisa que eu melhoraria aí nesse ataque seria aí o jogo terrestre, né, e eu acho que tem material humano para isso, né, ao contrário do jogo aéreo que eu tenho algumas dúvidas, eu acho que por terra nós temos material humano sim para fazer coisa melhor. Eh, Aí nós temos aqui o nosso querido Gabriel Rafael, que está perguntando, né, em qual posição é a mais fraca do time? Cara, assim, as posições para mim, eu diria no momento, né, até pelo desempenho que é o nosso grupo de tight ends, na minha visão. Porque nós não temos um grande recebedor, um tight end que seja uma ameaça por terra, que seja um mismatch contra os linebackers adversários, ou mesmo contra os safeties. O Greg Dulcich é uma decepção completa, na minha opinião. Os tight ends também estão com muita dificuldade nos bloqueios, tanto para o jogo corrido como para a proteção ao passe. E isso tem gerado aí um pouco aí de uma bola de neve, né, porque daí o Bo Nix é mais pressionado, o jogo terrestre não entra, o Sean Payton chama mais passes e isso desencadeia. Eu acho que passa também aí pelo grupo de tight ends, que na minha visão é o mais fraco no momento. Eu acho que o nosso grupo de inside linebackers e de safeties também são fracos, mas eles, numa engrenagem mais ampla, né, eles estão funcionando melhor. Então eu acho que são caras que estão, desempenhando acima do que eu esperava. Eu acho que grupo de inside linebackers não, mas o de safety sim. Eh, Embora eu considere também 2 posições fracas no elenco. E aí seguindo, né, nós temos o Renan Medeiros, que pergunta para mim o que você vê como principal a causa para o jogo corrido não entrar? Os adversários estão enchendo box ou temos falhas na execução pessoal ou conjunta? Essa pergunta é muito interessante porque eu conversei com o nosso querido Brian Guzmán, né, o head coach da seleção brasileira de futebol americano, e ele me falou sobre algumas coisas, ou quase tudo que está dando errado, né, na questão do jogo corrido. A primeira coisa é que o Bo Nix não está fazendo os checks corretos na linha de scrimmage, né. Ele não consegue identificar muito bem quem está descendo ali, os safeties ou mesmo os inside linebackers, como distribuir melhor, né, as designações da linha ofensiva, e isso tem causado problemas. Eu acho que esse problema também decorre de o Bo Nix, inexperiente, chegar à linha de scrimmage com menos de 10 segundos para fazer a leitura da defesa, né. Então ele além de estar jogando muito em shotgun, né, então isso prejudica também o jogo corrido.
Então, as chamadas longas do Sean Payton, né, ainda o Bo Nix ainda não pegou o ritmo delas, então ele demora para passar essas instruções no huddle e chega com pouco tempo para fazer esses ajustes na linha de scrimmage. Esse é o ponto número um. Aí o ponto número 2 são os running backs, principalmente o senhor Javonte Williams, né, que eu gosto muito, mas que está mal nesse início de temporada, que não quebra um teco. Simplesmente relou, caiu, acabou a jogada. A gente precisa melhorar nesse sentido. O Javonte Williams é um cara cascudo, ele é muito capaz de quebrar tecos, né. E também tem a parte da linha ofensiva, né, que como a gente já falou, nós temos bastante dinheiro investido nessa linha ofensiva, 2 guards bem pagos que não estão conseguindo, né, desempenhar trabalhos bons, em corridas pelo interior da linha, né, principalmente naqueles conceitos duo, né. Então, eh, acho que a linha ofensiva, embora algumas vezes eles consigam, né, abrir algumas raias aí para os running backs, eu acho que, eles podem fazer um trabalho melhor. Não é o principal problema, mas dá para melhorar nesse quesito também. E por fim, o senhor Sean Payton, né, que ele vê um jogador, né, no caso nosso querido, Tyler Beatty, em uma carregada conseguir 16 jardas, o que que ele faz? Não rela mais na bola durante a partida toda. Ele mesmo falou que está rotacionando muito personnel, que não sabe se está fazendo bem para o time. Eu acho que, na verdade, ele deveria dar mais a bola para quem está produzindo mais e tirar a bola de quem está produzindo menos. Eu acho que isso ajuda também. Então esse conjunto de coisas aí, Bo Nix não conseguindo fazer os ajustes, chegando com pouco tempo aí na linha de scrimmage, running backs quebrando poucos tackles, linha ofensiva também fazendo um trabalho inconstante, e o senhor Sean Payton insistindo com coisas que estão dando errado, eu acho que esse combo de coisas fazem com que o nosso jogo corrido não esteja produzindo bem. Aí nosso queridíssimo Thiago Portugal, né? Após essas 2 partidas iniciais, o quão você começa a se preocupar que o Sean Payton pode ser ultrapassado? Eu ainda não me preocupo com isso, tá bom? Essa pelo menos é a minha opinião. Eu acho que ele é um treinador bastante gabaritado, tem história, e inclusive o ano passado, mesmo que com aquela montanha-russa que a gente vivenciou, ele melhorou o time. Era um time de 5 vitórias, fomos um time de 8 vitórias aí que em determinado momento estávamos pensando até em conseguir uma vaguinha ali na pós-temporada. Eu não vou então dizer que ele está ultrapassado por causa desses 2 primeiros jogos ruins. Eu acho que mais do que, questão de não é nem de dele estar desatualizado ou ultrapassado, com os conceitos ofensivos e de coaching, assim por diante. Eu acho que são as decisões em game dele, dentro do jogo, que estão prejudicando um pouco o Denver Broncos, né. Principalmente com a questão de passar muita bola com um QB calouro e um corpo de recebedores, bastante questionável, né, para não dizer fraco. Eh, Enfim, eu acho que isso está prejudicando, eu acho que ele pode melhorar nesse sentido, mas não acho que seja questão dele estar ultrapassado, pelo menos não ainda, né. Aí de novo nós temos nosso querido Marchiori, né, qual a solução mais rápida para os Broncos voltar a serem competitivos? Na minha opinião, é melhorar o jogo corrido, e mesmo que não melhore, aumentar o volume do jogo terrestre, né. Eu acho que o Pittsburgh Steelers é um bom exemplo disso, né, eles não correm tão bem com a bola, mas eles correm, entendeu. É preferível você correr ali mal, 2, 3 jardas, do que insistir em conceitos de passe, principalmente screen passes, que é o que o Sean Payton tem feito, para ganhar menos do que 2 jardas, às vezes para perder jardas. Eu sei que correr mal prejudica, coloca o time em terceiras longas, mas nesse momento isso tira também um pouco o peso do Bo Nix, entendeu? Que é um cara que está ainda se adaptando à NFL. Então, eu acho que corrigir o jogo corrido e principalmente aumentar o volume de carregadas dessa equipe. Ah, ganhamos, corremos mal? Eu acho que no momento é preferível correr mal do que passar mal e abalar um pouco aí a confiança do nosso quarterback.
O Matheus Henrique, né, Peyton realmente quer forjar o Knicks no fogo, e isso pode ser um tiro no pé, pois pode acabar com a sua confiança. Foi exatamente o que eu acabei de falar aqui, né. Não é a hora de dar um passo atrás e fazer um trabalho que facilite o jogo do Knicks para dar confiança a ele? Não existe um QB calouro ser o terceiro que mais tenta passes na liga, né. Concordo plenamente, né, e aquilo que eu acabei de falar aqui, né, eu acho que mais importante do que as vitórias, né, é você elevar cada vez mais o jogo do Knicks, né. Tem a questão que o cara aprende com os erros, ele é um cara que na trajetória do college dele aprendeu bastante com os erros dele, mas, né, é aquela coisa, né, ali no ambiente do futebol americano universitário, o estoque de paciência está em maior disponibilidade do que na NFL, né. E principalmente na questão dos Broncos, há muito tempo sem nem jogar um joguinho de pós-temporada, isso pesa mais ainda. Então eu acho que ele deveria dar um passo atrás, e arrancar um pouco do peso do Knicks, aumentando o volume de carregadas, como eu já disse aqui, ainda que isso nos custe vitórias. Eu acho que, eh, o mais importante é o desenvolvimento do Bo Nix, até porque começando 0-2, meu filho, a chance da gente pensar em alguma coisa nessa temporada, eh, s vai aos poucos minguando aí, né, apesar do da reviravolta que a gente conseguiu ano passado. Mas, eu acho que, assim, é a hora de dar um passo atrás, aumentar o volume de carregadas e talvez pensar em alguma coisa mais ampla também nos conceitos de jogo aéreo para ajudar o Bo Nix, né. E aí, por fim, nosso querido Paulo Viotto, né, que me pergunta, ele diz que, "Imaginei que o Sean Payton, está jogando o Bo Nix no fogo para aprender, pois sabe que este ano estamos em rebuild", né, acho que os 3 P's sabem, né. Mas se fosse isso e já está ferrado mesmo, por que não deixar Mims e Franklin jogarem, já que os outros não devem ficar no time o ano que vem? E espero que o Bol tenha sido avisado disso ou vai quebrar psicologicamente, né. Eh, Olha, meu querido Paulo, eu concordo com você também, né. O que acontece, uma das coisas que eu comentei, né, quando eu esqueci o nome do teco em si, mas quando aboliram aquele teco que você não pode mais usar o peso do corpo e pendurar no cara para jogar ele para baixo, né, que seria uma tendência da liga, utilizar recebedores mais altos e pesados, que seriam mais difíceis de serem levados ao chão, né, eles conseguiriam quebrar tackles, mais facilmente, né. Não é o caso nosso, que estamos usando esses recebedores altos e mais parrudos e ninguém quebra tackle nenhum, isso quando eles agarram a bola, né, tem mais esse problema ainda. E aí eu acho que sim, o tanto o Troy Franklin e principalmente o Marvin Mims poderiam ser mais utilizados. Eu digo principalmente o Marvin Mims, porque ele te dá algumas opções ali de end around, jet sweep ou fake jet sweep, e joga um passe curto para ele já sair em movimento com a bola. E eu não acho que seja um problema de o Bo Nix não se ajustar a isso, porque na pré-temporada ele fez muito bem alguns desses conceitos bastante simples, né, ele rodou esses conceitos bastante simples, inclusive lançando um TD pro Marvin Mims, né, numa jogada que ele fingia que ia fazer o jet sweep, passava, né, sem a bola e o Bo Nix passava rapidamente para ele. Passe fácil, você coloca a bola na mão de alguém veloz já em movimento, é difícil de marcar, na minha opinião. Claro que só isso não resolve, mas como você bem disse, né, é um ano que, pô, o próprio conceito de montagem do elenco nos diz que é um ano em que você quer desenvolver jogadores, principalmente. Então por que que eu não vou usar o Marvin Mims e o Troy Franklin? Principalmente o Marvin Mims, que já é segundanista, né, ele não tá ali do nada no primeiro ano, que não tem noção de nada, que pode ser o caso do Franklin. Mas não é o caso do Mims, né. Então eu acho que ele poderia ser mais envolvido até para ajudar um pouco o Bo Nix. Tá, teve o caso, ele esticou o campo, o Bo Nix, passou a bola quase para fora do estádio, né, mas
É uma jogada só, eu acho que você pode usar ele em alguns conceitos mais simples também para ajudar o Bo Nix, né. E e aí tem um outro ponto que o Paulo tocou aí também, que é o seguinte, né, se é de fato um rebuild, né, a gente corta jogadores de qualidade para dar espaço para os jovens e não usa os jovens, que conceito de rebuild que é esse? Eu questiono muito isso, se os Broncos realmente estão em rebuild, né. Porque eles montam um elenco que aparentemente nos indicam reconstrução, mas quer vencer agora ao custo de atropelar alguns processos. Enfim, eu ainda não entendo muito bem qual é o norte do Denver Broncos, não significa que não tem um norte, né, mas eu acho que ainda não está claro para a torcida o que nós estamos tentando fazer. A gente se desfaz de jogadores de nível ali das primeiras prateleiras da NFL para desenvolver jogadores e não desenvolve jogadores e estamos queimando etapas para tentar vencer partidas? Não sei onde está a coerência disso, pode ser que não seja exatamente isso o que os Broncos estão fazendo e seja outra coisa, né. Vamos aguardar aí para ver. Bem galera, espero ter respondido de forma satisfatória as perguntas dos nossos membros nessa semana. Estaremos novamente na semana que vem com respondendo perguntas do Mile High Brasil. Se você quiser fazer perguntas aí, ó, dá uma olhada lá no nosso grupo de membros. Garanto que tem algum nível ali que cabe no seu bolso e ajuda bastante a gente aqui no Mile High Brasil. Beleza, galera? É isso aí. Até a próxima. Fui.